Então vamos falar de gastos aí, 12 milhões. Maringá pode gastar até 12 milhões na contratação de uma empresa para realizar o recap asfáltico. A licitação será realizada na modalidade de concorrência. Os bairros beneficiados estão divididos em 3 lotes, com prazos de execução variando entre 60 e 120 dias. Agora, o detalhe que chama atenção nessa matéria é a seguinte, ó. Segundo informações levantadas pelo Maringá Post, em 2022 o município pagou quase 10 mil reais em indenizações a motoristas que tiveram seus veículos danificados em buracos nas vias públicas. Eu achei esse valor muito pequeno pelo montante de reclamações de buracos que nós temos aqui na nossa cidade. Estou errada, Calazans? Eu acho que, de repente, eles estão considerando o orçamento de um ano só. O processo administrativo, né, quando as pessoas reclamam diretamente na prefeitura, ele é demorado. Normalmente não tem uma análise rápida e as pessoas que partem para o judiciário também é demorado. Mesmo depois que o processo conclui, as pessoas só recebem mediante a expedição de requisição de pequeno valor, enfim, né, que é um precatório para as indenizações menores, que é um pagamento mais rápido que o precatório, mas também é demorado. Ou seja, isso acaba fazendo com que o orçamento dentro de um ano, o gasto dentro de um ano, fique pequeno, mas efetivamente a expectativa de gasto é bem maior porque existem processos em tramitação. Tem uma outra situação sobre a sua pergunta também, Kelly, que é o fato de que boa parte da população não sabe que pode fazer a reclamação diretamente na administração. Então, elas acabam se sujeitando, ficando com um veículo estragado. Boa parte não faz a reclamação. Ou, quando fazem, também partem diretamente para o judiciário, via o juizado especial da Fazenda Pública, o que acaba fazendo com que essa indenização demore muito. Vou agora para o Diego, para a gente citar lá em nossa região aqui, Campo Mourão. Também tem esses problemas com recap, a questão de reclamação com buraco? Teve bastante hoje, tá? Sem passar pano para qualquer lado, para a atual administração, mas essa administração que agora, inclusive, foi reeleita, na verdade está quase terminando seu segundo mandato consecutivo, uma das pautas da população é que virou até uma brincadeira. Cidade de Campo Mourão é uma cidade que tem como prato típico carneiro no buraco, mas estava todo mundo caindo no buraco ali. Então, estava complicado. E se eu não me engano, à época foi feita uma licitação da ordem de 8 milhões. Ou seja, esse valor, como o Calazans falou, para uma cidade do tamanho de Maringá, me parece um valor bastante baixo, bastante econômico. Só posso crer que ou realmente é para uma vigência um tanto curta, ou pouquíssimos espaços, né? Agora, também reforçando essa ideia dos 10 mil reais, se eu não me engano, Kelly, Isso. que foi solicitado, também é muito pouco, né? De fato, a população não sabe desse direito, podemos chamar assim, ou ao menos dessa possibilidade. Então, hoje, em Campo Mourão, é algo um pouco mais tranquilo, foi tudo recapeado, mas tem que fazer mesmo, senão é a própria população que acaba sendo penalizada pela falta da administração pública. Celestino. Kelly, desculpa, só antes do Celestino, Sim. a manchete aí, né, dizendo que são 12 milhões na licitação para recap, 12 milhões, eu não tenho nenhum dado aqui objetivo, mas o que a gente ouve sobre preço de metro quadrado ou de quilômetro quadrado para recap asfáltico é muito pouco. Posso fazer uma observação? É muito Me pouco. parece, Inclusive, pelo que eu vi, apenas 14 bairros. O prefeito ontem veio aqui e citou a questão dos 100 milhões, né, salvo engano, que a administração, que a prefeitura pegou emprestado. Nesse 12 e só milhões, desculpa, só para dar uma deixa aqui bairros. para o Celestino, inclusive a fala do prefeito ontem foi no sentido de que esse dinheiro seria usado para o recap. Ele até fez a diferenciação do recap para o tapa-buraco. Então tem alguma coisa estranha com essa licitação de 12 milhões, porque você não dá para fazer nada, considerando a quantidade de buraco que tem aqui. Você não daria para Campo Mourão, muito menos ainda para Maringá. E lembrando que quando eu falei da ordem aqui de 7, 8 milhões, sem me alongar muito, isso a gente está falando do quê? 6 anos atrás? Não. 8 anos atrás, né? Quase 8 anos atrás, quando foi postulado, enfim. Só para concluir aqui o que o Francês falou, no release da prefeitura nós temos aqui 14 bairros que eu contei, então, e aí tá dizendo assim, em vários bairros, incluindo esses 14, que é da região norte. Mas ali. Esse vários é variável, né? Variável, não dá pra gente ter. Pois é. Celestino. Mas eu sei que são 14 12 apenas. milhões deve ser obras emergenciais, porque se contratou mais 100 milhões... já está incluso esses 12 milhões, a gente tem que descobrir, né? Porque
A Vila Operária, lá, a Zona 3, está sendo recapeada, as ruas transversais, né, Francês? Próximo ali do Hospital Santa Casa. E tem um ouvinte ali perguntando a respeito do asfalto alternativo da Gilberto de Carvalho. Foi bem aprovado, inclusive passa bem tranquilo ali, até agora não tem buraco nenhum. E o prefeito poderia fazer o mesmo na Tamandaré, né, que a gente está lá com o asfalto deteriorando, limpeza de bueiro faz há muito tempo que não é feito ali. Está bem precária a situação da Avenida Tamandaré. Eu acho que esses 12 milhões está incluso nos 100 milhões que já foram contratados, viu, Kelly? E aí estão utilizando aos poucos, né? Eu acho que o Edivaldo pode puxar aí. Vai fazer a licitação agora. Essa licitação vai ser feita agora. Entendeu, Edivaldo? Eu vou repartir aqui, dividir meu comentário em duas falas. A primeira questão do problema dos asfalto que provoca indenização, que provoca acidente. Minha esposa hoje, pela segunda vez nos últimos 30 dias, perdeu o pneu passando por um buraco. E ela foi lá em determinada borracharia, que é perto de onde ela estava, e o cara disse que tinha uns 5, 6 veículos com a mesma situação, passando por isso. Com relação à indenização, existia, não sei se existe ainda, um formulário dentro da própria prefeitura de fácil acesso e muito rápido, que você faz lá, bota foto, tem uma perícia e é muito rápido. Era pelo menos a indenização. Mas a maioria das pessoas quer resolver o problema e seguir, já até tendo aquela percepção que isso é muito demorado e que não vai ocorrer a indenização. E vai. Minha esposa, por exemplo, não fez esse protocolo, tanto da primeira quanto da segunda. Enfim, vai morrer com um pneu, R$800, porque já estoura a roda, tem que fazer cambagem, né? Esse negócio aí, esse alinhamento. Você tem esse problema. Agora, com relação à recuperação das vias, eu tenho que reconhecer, hoje eu andei muito para a cidade, exatamente para ver. Eu vi muitas equipes de recap. Eu estive especialmente lá no residencial Tuiuti, e lá tem uma coisa muito curiosa, que é no rio Capiberibe. Capiberibe. Né? Exatamente. E ali na Rio Madeira. O Capiberibe ficou 200 metros sem fazer e está uma buraqueira, e já faz muito tempo, já faz de ano que não recupera. A Rio Madeira, então, que é a rua que passa ali junto ao fundo de vale, está simplesmente desesperador. Todas as ruas ali, a maioria, metade foi feita, metade não foi feita. Isso se reproduz em algumas áreas. Você tem ali a doutora Alexandre com problema, mas é reconhecer que a prefeitura está na rua. Vamos deixar claro isso. Está fazendo o trabalho. Eu concordo aí que ontem o prefeito reafirmou, a gente já falou a respeito de 100 milhões de empréstimo, acho que é junto à Caixa Econômica, exatamente para aplicação na recuperação de vias. Então, acho que esses 12 milhões é uma parte apenas, e é para se entender o que é recap, o que é reperfilamento, o que é tapa-buraco. São questões muito distintas. Lá na região norte, por exemplo, a maioria dos bairros ali tem mais de 30, 40 anos, 50 anos, 60 anos, e nunca, eu cresci naquela região, raramente a gente viu o trabalho de recuperação ali. Um bom exemplo é a própria Tuiuti. Então você percebe quando há uma constância da recuperação, quando se tem aquele sobressalto na beira da pista, como tem aqui na Tiradentes, que é outro problema. Então, assim, eu acho, tem que reconhecer que a administração está avançando nisso, foi atrás de dinheiro, né, apesar do prefeito sempre dizer que está sobrando dinheiro nos cofres da prefeitura, mas é nossa função, é a função do cidadão insistir, cobrar, mostrar que há demora em alguns procedimentos, mas está acontecendo, cara. Francês? Com relação ao estrago de quebra de rodas, estrago de pneus, eu acho que as pessoas não tomam providências, não buscam seus direitos, porque elas pensam que talvez precisem constituir um advogado, né? Essa informação que vocês deram é muito importante, né? E muitas pessoas têm pneu em mau estado, isso é muito comum. A pessoa, como é que eu vou, né? Chega lá, eles não vão me pagar. Outra coisa, com certeza o negócio é moroso, até comprovar. Eu acredito que a prefeitura sempre é morosa. Outra observação com relação a reperfilagem, asfalto novo e esses consertos aí, seja qual for o nome. O Ulisses está colhendo o que ele fez no primeiro mandato. Porque ele disse ontem que tem asfalto aí com até 20 anos de idade, que agora que ele está sendo obrigado a trabalhar esse asfalto que tem até 20 anos, eu não acredito tanto assim, não. Pode ser que tenha, né? Mas veja bem, ele já está com 6 anos de mandato. Os buracos são todos
dos mandatos dele, na minha opinião. Entendeu? Então ele foi deixando, foi acumulando, acumulando e agora tem que correr atrás. E o trabalho que as equipes fazem é muito incipiente. Você vai ali na Vila Operária, eles reservam uma rua que vai da Brasil até 3 quadras lá, eles têm que ficar 2 dias para reservar a rua para os carros não pararem. Depois vão passar o asfalto lá. Mas é um trechinho aqui, um trechinho acolá, quase um tapa-buraco, né? Tapando coisa para não ter reclamação. Então o trabalho é muito incipiente e deixou estragar, agora Ô, Francês, tem uma coisa que acontece, é que muitas vezes atende-se a interesses políticos de um vereador ou outro, né? Essa que é a verdade. Tem muito disso também. Vai lá, tem que fazer aquela... Por isso que faz alguns pedaços, faz quando não faz. Essa é uma interpretação. Não é o caso da Vila Operária, não tem vereador, não tem representante. E nem no Alvorada. Eu tenho uma observação que eu acho que ela influi um pouco, a gente não observa muito, né? Maringá tem obra para todo quanto é lugar, né? A gente nunca teve tanto veículo circulando e principalmente caminhões pesados, porque esses equipamentos aí de construção de prédios e que carrega lá, por exemplo, um caminhão de lajota, o piso não é preparado para isso. Talvez falte essa consideração. O Tio Nenê era um produto desse peso ali na Vila Bosque, pelo trânsito enorme de peso. Eles fazem um asfalto para suportar carro de passeio e passa caminhão carregado hoje em dia. É difícil. Gilmar, você acredita também que o asfalto não está tão bom como antigamente? Olha, na verdade precisa ser feito, algo está sendo feito. Só esse ano a Prefeitura de Maringá investiu em torno de 9,2 milhões em pavimentação, recuperação de asfalto. Nos próximos dias sai inclusive uma licitação em torno de 100 milhões de reais para que possa resolver esse problema em grande parte da cidade de Maringá. Em relação às pessoas que estão procurando seus direitos para poder ter aí o seu ressarcimento, eu acredito que realmente tem muita gente que não sabe a forma ideal que deve ser feita, não é isso? E acaba deixando para lá. É isso que, na minha opinião, ocorre. Qual que é o valor que você falou da... Olha, só esse ano, nós estamos, terminamos o mês de março agora, foi investido 9,2 milhões em asfalto na cidade de Maringá. Vai vir mais uma licitação de 100 milhões. Então, na realidade não é uma licitação, né? É uma contratação, uma licitação. É um empréstimo de 100 milhões então, para ser pago em 20 anos, uma coisa assim, né? Tá aqui, a informação da Prefeitura de Maringá, está no site da Prefeitura. Vou ler aqui, Posteriormente, o município também vai publicar uma nova licitação referente ao empréstimo de 100 milhões obtido no âmbito do financiamento da infraestrutura e saneamento. Finisa, da Caixa Econômica Federal. Tá aqui. Foi o que o prefeito falou para a gente ontem, né?